paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para o seu coração. Hoje vamos meditar no Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Talvez esse salmo seja o salmo mais conhecido de toda a Bíblia. O Salmo 91 talvez seja o mais lido, mas o mais conhecido é o Salmo de número 23. Davi escreve esse salmo quando ainda era jovem, quando ainda era pastor de ovelhas, quando primeiro ele foi forjado e treinado como pastor de ovelhas para depois ser um guerreiro e um rei em Israel. Mas primeiro ele foi treinado como um pastor para entender o que é a caminhada com o Senhor. Você talvez, lendo esse salmo, esteja neste momento se perguntando e dizendo: mas irmã Lídia, como assim nada me faltará? Tem faltado muitas coisas a mim. Na caminhada, às vezes, faltam sim algumas coisas. Mas é a presença desse pastor que não pode faltar. Se nós entendêssemos como esse salmo foi escrito no original, ele diz: o Senhor é o meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Porque com a presença desse pastor, nós não vamos sentir falta de nada. Porque a presença dele é o que faz a diferença na nossa caminhada. Como disse Isaías no capítulo 40, no versículo 29 ao 31. É ele quem renova as nossas forças e nos fortalece, para que possamos voar como as águias, para que nós andemos sem ficarmos exaustos durante a caminhada, para que nós andemos sem nos cansarmos, sem pararmos, porque Ele está conosco, Ele é o nosso pastor durante a nossa caminhada. Entender isso é entender que nada nos falta quando passamos a deixar de falar sobre Deus e passamos a falar com Deus, a colocar diante de Deus as nossas necessidades. Davi fala do Senhor como pastor do versículo 1 até o versículo de número 3, mas do 4 ao 6, ele fala ao Senhor como seu pastor, não mais sobre o Senhor, mas ao Senhor como seu pastor. As experiências levam Davi a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Aleluia! Assim como Jó, que conhecia Deus de ouvir falar, mas depois da provação, depois da luta, depois da dificuldade, Jó passou a caminhar com Deus. E depois que ele passou a caminhar com Deus, ele declara que ele conhecia de ouvir falar, mas agora ele conhece de caminhar com o Senhor. Está lá em Jó, no capítulo 42, no versículo de número 5. Muitas vezes, na escassez e nas provas, é que aprendemos quem é Deus nas nossas vidas. É como nós aprendemos como funciona a ação desse pastor nas nossas vidas. Nada nos falta quando experimentamos o poder de Deus. Quando isso acontece, somos libertos da força da aflição e passamos a ver a beleza da vida. A promessa de que nada nos falta implica em reconhecer que Deus não tira a aflição. A aflição, ela vem para todos e a aflição muitas vezes ela é necessária. O que o pastor nos promete é eliminar o poder da aflição sobre nós. Eliminar o poder que essa aflição tem de nos sufocar. Quando nós temos esse Senhor como pastor, Ele nos ajuda a passar pela aflição. E a aflição, ao invés de nos destruir, nos sufocar, ela provoca em nós experiência com Deus. Aleluia!
experiência com Ele. Nós podemos passar por vales, mas esse pastor vai nos conduzir até as montanhas. E ao olharmos da montanha para o vale se torna belo, porque olhamos com o olhar de quem passou pelo vale e chegou na montanha. O salmista também diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Podemos muitas vezes até ser nocauteados pela vida, pelas dificuldades, pelos problemas, pelas adversidades, porém nós não ficamos na lona. Sentimos muitas vezes o poder dessas tribulações e aflições que vêm sobre nós. Porém, o pastor nos conduz a águas de descanso. Ele nos leva a águas de descanso, mesmo durante a escassez do sol ao meio-dia, do calor do sol do meio-dia. Deus tem o poder, como nosso pastor, de nos conduzir a águas de descanso. Quando somos pastoreados por Ele, a aflição não tem poder sobre nós. Então nada nos falta quando deixamos que o Senhor nos pastoreie. Se deixe ser pastoreado pelo Senhor. Escolha ser ovelha dele. Deixe que ele seja o seu pastor e ele irá te conduzir a águas de descanso. Podemos experimentar e até assistir a ansiedade tomando conta muitas vezes de nós. Porém, Ele nos conduz a águas tranquilas. E essas águas tranquilas refrigeram a nossa alma. Aleluia! E essa alma refrigerada é uma alma que descansa em Deus e encontra em Deus o refúgio na hora da aflição e da tribulação. Quando nos deixamos ser pastoreados por Ele, podemos experimentar até a injustiça, porém Ele nos conduz pelo caminho da justiça. Nos leva a águas tranquilas, a águas de descanso, por amor do seu nome, nos faz andar. Sustenta a nossa alma, refrigera, dá refúgio ao nosso coração aflito. Aleluia. E Ele nos guia pelas veredas da justiça. É pelo amor do seu nome. Não é porque nós sejamos justos, mas é por amor do seu nome que Ele nos conduz à justiça. Porque Ele é a própria justiça. E ainda que nós venhamos a andar pelo vale da sombra e da morte, oh meus queridos, o vale da sombra e da morte é pior do que a própria morte, porque é aquele momento de intenso sofrimento, de intensa dor. Às vezes esse vale é quando perdemos alguém que nós amamos muito. Às vezes esse vale é quando somos injustiçados por aqueles em quem nós confiávamos. Às vezes esse vale é durante uma doença que nós não achamos a solução, é durante um problema que nos sufoca. Porém, o Senhor, como nosso pastor, Ele nos diz hoje que durante esse vale, Ele vai nos conduzir a águas de descanso e aos pastos verdejantes. Você talvez diga: irmã, isso não é a mesma coisa. Não. Para Davi, que era pastor, ele entendia exatamente isso. Ele levava aquelas ovelhas para um lugar à procura de pasto. E muitas vezes, onde tinha pasto, não tinha água. Depois de encontrar o pasto verdejante, da ovelha ter consumido ali aquela erva verde e estar agora satisfeita, precisava agora de refrigério com a água. E às vezes era uma outra caminhada para chegar onde tinha essas águas de descanso. Talvez você diga assim: é porque você não conhece o meu problema, termina um, começa outro. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Senhor quer pastorear a sua vida. E o Senhor, como nosso pastor, Ele nos leva a águas de descanso, a águas tranquilas. E Ele refrigera a nossa alma. Não é por causa de nós, é por amor do seu nome que Ele nos faz andar. E o Senhor, que refrigera a nossa alma, que nos pastoreia durante a aflição, é o que diz assim: eu sou contigo, eu não te deixarei, nem te desampararei. É o Senhor que diz: as minhas misericórdias se renovam a cada manhã na tua vida.
Descanse em Deus. Procure em Deus esse descanso. Coloque o Senhor como pastor da sua vida. Deixe que Ele pastoreie a sua vida. E você vai entender que, tendo o Senhor como pastor, mesmo durante a aflição, Ele lhe conduzirá a águas tranquilas de refrigério e a pastos verdejantes. Ele irá suprir as suas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando Davi diz que Ele faz deitar, Ele nos sugere confiança nos cuidados do Senhor. É entender que podemos descansar, não permitindo que a ansiedade ganhe espaço dentro da nossa alma. Ele tem cuidado de nós e é Ele que vai continuar cuidando. Davi também diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confie no Senhor, descanse no Senhor e viva essa realidade de ser pastoreado por Ele e ter a Ele como seu pastor, e nada irá lhe fazer falta, porque Ele estará com você em todos os momentos da sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua alma, que Ele pastoreie a sua alma pelas águas do descanso e pelos pastos verdejantes, em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa nação.